Gente, boa noite a todos. Muita paz nos nossos corações. Ingratidão e decepção. Poderíamos dizer que são faces de uma mesma moeda. E logo mais nós saberemos por quê. Ingratidão. Quem é que nunca sentiu uma ingratidão? Este sentimento nós sabemos que machuca muito o coração das pessoas, que deixa as pessoas muito entristecidas, amarguradas. Quem é que nunca passou por isso? Ou quem é que nunca fez alguém passar por isso? Quem é que nunca viu no local de trabalho um companheiro onde você ensinou todos os passos de uma administração, de um trabalho, e tempos depois, simplesmente, ele não reconhece, vira as costas, às vezes faz até de conta que não lhe conhece. Isso é ingratidão. Às vezes são aqueles filhos que nós observamos, tanto no nosso lar, como nos lares de outras pessoas. A gente fala assim: poxa, mas que filho ingrato, porque não reconhece os esforços que os pais fazem para lhe sustentar. E aqueles funcionários da empresa que recebem todos os benefícios, custos, tudo, e quando aprende o ofício, simplesmente passa para o lado da empresa adversária, da concorrência. São situações que, se nós formos buscar na nossa mente, nós vamos encontrar vários exemplos, e não são poucos. Tudo isso é o fenômeno, o sentimento da ingratidão. O Espírito Emmanuel, ele faz uma colocação muito interessante, que serve para nós hoje. Ele fala que todos nós somos ingratos. Todos nós sofremos de ingratidão. Salvo raríssimas exceções, que são os espíritos mais superiores, que são imunes a esse sentimento. Porque, segundo o Espírito Emmanuel, nós estamos vivendo ainda um momento de provas e expiações. Nós já sabemos que na entrada desse milênio nós já adentramos a um período de regeneração, mas é muito longo ainda esse período. Longo por culpa de todos nós, né? Pode ser mais curto, mais longo, vai depender do avanço moral de cada um. Mas ele fala que esse momento de provas e expiações é muito comum que as pessoas ainda sintam não só os outros sentimentos ruins, mas também a própria ingratidão. Por quê? Porque o momento nosso é esse. É um momento de provas e expiações, aonde o mal ainda predomina. O orgulho, que é o principal adversário do progresso, ainda predomina. E nós poderíamos fazer um questionamento: quando é que nós somos ingratos? Além dessas situações que nós demonstramos aqui. Quando nós não reconhecemos o bem que as pessoas fazem por nós. Quando nós queremos impor as nossas condições às outras pessoas, às vezes mais simples. Quando nós viramos as costas para os problemas dos outros, aí sim nós também somos ingratos. Somos ingratos quando não reconhecemos Deus como nosso Pai. Olha que tem muita gente que não reconhece. Tem muita gente que nem sequer se lembra de Deus. Eu conversei com um espírito aqui ontem, ele falou que acorda, dorme, o que interessante era o ouro, o dinheiro, Deus nem pensar. Mas quando cai na realidade, a situação é outra. Não reconhecemos, por exemplo, que nós fazemos parte de uma grande família universal. Todos nós somos filhos de Deus, somos irmãos, que deveríamos nos preocupar uns com os outros.
Essa é a grande realidade. Aí nós somos ingratos. Somos ingratos quando nós, sabendo, conhecendo, estudando o Evangelho de Jesus, e nós não colocamos em prática. Aí também nós temos ingratidão. Por quê? Jesus nos pede que nós devemos amar uns aos outros. E isso não acontece. Ingratidão. Ele pede que devemos perdoar incondicionalmente, sem perguntar de quando, e nós simplesmente não fazemos. Ele pede que nós devemos orar pelas pessoas que nos odeiam, que nos caluniam, e nós não fazemos. Isso também é ingratidão. Então, por vários motivos, nós percebemos que nós, de uma certa forma, temos ainda esta raiz dentro de nós. Uns mais, outros menos. Mas o mais interessante, e que mais nos chocou quando nós trabalhamos esse tema, foi quando encontramos lá no Livro dos Espíritos, no livro 4, capítulo 1, na questão 937 e 938, os Espíritos falando que a ingratidão é filho do egoísmo. E o egoísmo é filho do orgulho. Então, quando nós praticamos um ato de ingratidão, não é simplesmente um ato de gratidão. Porque por trás dele existem muitas outras coisas. Existe o egoísmo e o orgulho. E quando nós praticamos estes atos, nós estamos permitindo que essa família faça parte dos nossos corações. Essa família da pesada. Um é filho de um e um é filho do outro. Então é uma família da pesada. Imaginemos esta família fazendo um carnaval, uma verdadeira festa, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com as nossas realizações, permitindo que faça uma verdadeira festa dentro da gente. Olha o que nós estamos permitindo, inquilinos, fazendo moradia dentro de nós. Inquilino porque esses sentimentos, eles são temporários, têm um tempo determinado para desaparecer da terra, dos nossos corações, para depender de cada um de nós, porque eternamente é só um amor. Eles têm que acabar e vão desaparecendo com o tempo, mas que não orgulho. E nessa festa, o orgulho é o anfitrião. Ele que convida todos os seus sentimentos para fazer parte dos nossos corações. O egoísmo, por sua vez, que é o seu filho predileto, preferido, está espalhando o seu veneno por todos os lugares, contaminando as nossas células físicas, perispirituais, mentais, psíquicas, distribuindo esse veneno para toda a sociedade, contaminando a todos. É por isso que o mundo vive nessa situação de egoísmo. Poucos têm muito, muitos têm pouco. E a ingratidão nos convida para dançar a valsa da desilusão. Olha que situação que nós passamos por sermos ingratos. Manter o sentimento de ingratidão dentro de nós. Essa é a situação, segundo os Espíritos, da pessoa que sofre com esse mal de ingratidão, que somos todos nós. Essa é a grande verdade. Mas, por outro lado, nós temos a decepção, que é o outro lado da moeda. É quando nós nos decepcionamos, quando fazemos o bem a alguém e essa pessoa não reconhece por causa da ingratidão. Aí o que acontece? Desiludimos, ficamos o quê? Decepcionados. Quando a pessoa não reconhece, ficamos decepcionados. Ficamos decepcionados justamente quando nós nos esforçamos o máximo possível para ver o bem-estar do outro e simplesmente ele não reconhece. Porque nós temos a necessidade de ser reconhecido. Nós temos uma necessidade muito grande de ser aplaudido, de ser agradecido eternamente, de sermos ovacionados, salve, salve, aleluia. Tudo isso nós precisamos. Para quê?
Para alimentar o quê? A nossa vaidade. A nossa vaidade. Muitas pessoas não fazem o bem, começam a fazer o bem, praticar a solidariedade. Quando percebem a ingratidão das pessoas, se fecham. Torna-se insensível e às vezes não trabalham mais, achando que não sofrendo daquele mal de ingratidão, são felizes. E aí Kardec fala que é a felicidade do egoísta também. Felicidade do egoísta. Então nós temos que ter muito cuidado com essa necessidade que nós temos de estar sempre recebendo aplausos, ovacionados, sendo reconhecido. O certo mesmo é fazer igual o Emmanuel fala. Olha, a pessoa que vende, ou que faz o bem esperando agradecimento, são vendedores de méritos. Por isso tem que ter muito cuidado. E o que é o certo? Fazer o bem pelo bem, sem olhar quem. Porque nós sabemos que quando fazemos o bem aqui e buscamos recompensa, nós estamos buscando recompensa aqui. Depois não vamos queixar recompensas no mundo espiritual. O certo é o que? Fazermos sem esperar recompensas, merecimento. Porque Deus sabe. Ele sabe de tudo. Então vamos fazer esperando simplesmente a recompensa do mundo espiritual. Emmanuel tem uma frase que diz assim: seja grato quando alguém te fizer o bem, mas não exija gratidão de ninguém. É isso aí. Muito obrigado a todos. E praticamente dando sequência a essas reflexões, o nosso tema males físicos e males morais, eles também são explicados pelas mesmas razões que aqui foram colocadas pelo nosso companheiro Etevaldo. Ou seja, as nossas imperfeições morais é que são responsáveis por todos os males pelos quais nós passamos. E como nós estamos ainda numa faixa de evolução em que não dominamos completamente o conhecimento sobre o amor e não conseguimos colocar o amor em sua plenitude em nossas ações, em nossos pensamentos e atitudes, nesse caso, como nós nos dirigimos na vida sem o amor pleno, significa que equivocadamente estamos atuando no nosso relacionamento com a vida, no nosso relacionamento conosco e com todas as pessoas que atravessam o nosso caminho de uma forma ou de outra. Uma das coisas mais brilhantes que foram ditas pela Organização Mundial de Saúde é que não existem doenças, existem doentes. Deus não inventou doença, não criou doença para punir ninguém, para castigar ninguém. Os males que nós sofremos, que são as dores, as distonias, as disfunções, que aparecem não somente na alma, em forma de tédio, de angústia, de depressão, de agonia, aflição, bem como as doenças que são catalogadas pelos diagnósticos clínicos, que se perdem aos milhares, os nomes dados às mais diferentes reações dolorosas, doentias, que o ser humano na atualidade projeta. Mas a doutrina espírita, como acabamos de ouvir do nosso companheiro, ela é enfática em afirmar que tudo aquilo que nós produzimos vai se refletir na nossa alma, vai se registrar no corpo espiritual, denominado perispírito, que é um envoltório da alma, e esse corpo espiritual vai modelar o corpo físico a cada nova encarnação.
E ao modelar o corpo físico, inevitavelmente, todas as reminiscências, as impregnações, todos os nódulos patógenos originados das nossas ações equivocadas, entenda-se como ações equivocadas, tudo aquilo que está distante do amor. Então, o acúmulo dos equívocos do corpo espiritual vão, aos poucos, passando para o corpo físico. Vão somatizando no corpo físico. E assim, sem nenhum exagero, se afirma, em termos de doutrina espírita, que todos os males físicos têm como causa os males morais. Até mesmo aquilo que parece fortuito, algo que aconteceu por uma questão simples, uma mudança de clima, algo que nem tem a ver diretamente com uma ação deliberada, equivocada, que pudesse justificar a consequência negativa em forma de doença. Até mesmo essas intempéries que acabam projetando reações patológicas no corpo físico, elas acontecem exatamente porque o corpo físico está com baixa imunidade em função do comportamento moral equivocado. E assim, as doenças, os invasores, encontram brechas para atuarem no corpo físico. Por exemplo, um espírito puro, aquele que está lá catalogado em O Livro dos Espíritos, na questão 100 a 113, que fala da escala espírita, que apresenta 10 classes de espíritos, desde os impuros, a 10ª classe, até o espírito puro, que seria a primeira classe, a classe única, além da condição de espírito superior, que seria aquela condição a que Jesus já atingiu. Ele é o nosso modelo, o exemplo de alguém que já atingiu esse nível de evolução intelectual, moral. Um espírito que atingiu esse nível jamais ficará doente. O seu sistema imunológico é 100% imune a qualquer reação que possa lhe causar algum transtorno, porque é um espírito que vibra 100% a energia do amor, respira amor, come amor, pensa amor, age amor. Nesse caso, está completamente vacinado e nenhuma energia inferior pode invadir. É de uma lógica tão grande que não precisa de grandes projeções mentais para compreendermos isso. Isso que o Espiritismo já afirma há mais de 150 anos, através do Livro dos Espíritos, já agora tem a confirmação da ciência. A Organização Mundial de Saúde, órgão máximo da ONU, na área ligada à saúde, afirma exatamente isso. Não existem doenças. Existem doenças. Hoje mesmo conversávamos com uma pessoa que trabalha numa farmácia e falamos para ela assim, em tom de brincadeira, porque já estávamos projetando esse tema para a noite. E falamos, já pensou se todo mundo resolvesse ficar são? Ele, vixe Maria, não fala isso. Aí entraria em colapso o sistema de saúde. O gigante está ali rindo, né? Ficaria desempregado. Médicos, enfermeiros, né? Pessoas da área de saúde, todas teriam que mudar de ramo. E nós concluímos que isso vai acontecer. É uma questão de tempo. Não vai, Débora? Pronto. Jesus, ele se colocou como médico das almas, falando isso, que ele veio aqui para curar os doentes. E a doença que ele localizou foi justamente essa apresentada aqui. A doença que é a causa de todos os males morais, físicos, sociais da humanidade. O orgulho. É o pai
todos os problemas humanos, que gera justamente o egoísmo, a vaidade, a ambição, a ingratidão e tudo mais que a gente convive todos os dias. Não precisa nem citar, né? Alguém falou assim, não cita esse negócio não, que chega a dar uma agonia, tanto que a gente ouve falar dessas coisas. Fala agora do amor, do perdão, da compreensão. Fala do oposto para ver se muda o psiquismo da gente. Aí, quando eu fiz essa pergunta, a Etevaldo falou assim, que com certeza vai, não sabe quando. Então, como é que a gente poderia justificar isso? Quem é que está determinando o dia que a gente vai deixar de ser doente? O nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade. Ninguém vai interferir. Ninguém vai nos obrigar a ficar sãos ou permanecer doentes. É uma escolha individual. Jesus, inclusive como médico das almas, fez o que todos os médicos fazem. O médico examina e fala, seu problema é este. E o remédio que eu vou lhe dar é este. Vá para casa, compra o remédio e vá tomar. Se a pessoa for rebelde, tiver um coração endurecido, ela vai rasgar a receita ali mesmo e falar, não vou tomar. E é isso que Etevaldo tentou falar aqui, na ingratidão nossa em relação a Deus, ao Evangelho, a Jesus. Que nós já temos a receita da felicidade, a receita da saúde integral. Mas a gente se recusa a tomar. Jesus já deu. Ele falou, olha gente, para o orgulho, essa chaga, vou lhe dar aqui o remédio. A humildade. Tome doses de humildade, todo momento, a toda hora. E assim você vai eliminar o orgulho. Eliminando o orgulho, o resto será automaticamente eliminado. Já vai na causa da doença. E a doutrina espírita, na prática, pede a gente exatamente isso. Que a gente saia da inércia, da inatividade, e que comecemos a fazer algo para tomarmos essa medicação divina, para curarmos definitivamente as nossas almas. Nete também ficou preocupada, né, quando eu falei. Eu lembro dela fez o concurso e falou, Frida, eu passei, vou trabalhar no hospital. Vou te examinar, viu, né? Que se todo mundo aqui resolver ficar bom a partir de agora, eu não sei o que vai ser de vocês, não. Mas o rapaz da farmácia, ele falou que nada, não vai ter muita gente, né? Fez igual o Tevaldo, vai demorar muito, né? E só depende da gente. Deus espera, porque o tempo de Deus é a eternidade, ele não está preocupado. Quem deve ter pressa em ficar bom é o doente. Mas às vezes parece que a gente não quer ficar são. Parece que tem uma parcela da humanidade que, como disse alguém, que se casou com a doença. Aí chega a contar como é que é a doença, descreve todo dia. Eu tenho uma doença aqui, da propriedade da pessoa. E ela conta aquilo com prazer, né? Da enxaqueca, da pressão alta, da hipertensão, da diabetes, e vai contando. Você tem algum? Você não é assim, não? E aí a gente fica imaginando, bom, quem se casou com a doença e só se queixa e quer falar para todo mundo os seus males, eu acredito que vai ter uma dificuldade maior para se libertar da doença. Tem uma pessoa que eu convivi que era tipo assim, mas nossa, você está ótimo, impressão sua. Essa é só aparência, porque eu botei uma maquiagem, eu não estou bem. Né? A gente tem esse sadomasoquismo, essa coisa de querer falar que é doente, para que as pessoas fiquem com peninha da gente. Né? Eu me lembro quando eu era criança, a fruta que eu até hoje eu adoro é a maçã. Depois que eu ouvi falar que na Inglaterra diz isso, que come uma maçã por dia não vai ao doutor, agora então que eu não largo a maçã por nada. Mas quando a gente era criança, eu tinha uma frustração. A gente só ganhava maçã quando estava doente. Quem não conseguia comer nada, ia lá comprar uma maçã. E você não conseguia comer, garganta apertada. Eu lembro quando eu operei da garganta, tirou as amígdalas, veio uma bandeja de maçã, não pude comer nenhuma. Aí eu fiquei com essa frustração. Em casa tem que ter 20, 30 maçãs na geladeira todo dia, para compensar essa frustração. Então, é uma coisa muito simples. O Espiritismo é de uma clareza fenomenal. Todas as doenças, todas, não existe uma que não esteja ligada a um mal moral.
Cuidemos lá da alma, da essência. Vamos tomar essa pílula da humildade, através da caridade que o Espiritismo nos ensina a praticar, a benevolência para com todos, a indulgência para com as faltas alheias e o perdão de todas as ofensas, e aí seremos felizes para sempre. Muito obrigado a todos.